Nova ordem política e econômica. Reconfigurações globais e desafios do século XXI. A nova ordem política e econômica mundial emergiu como consequência das profundas transformações ocorridas nas últimas décadas, especialmente após o fim da Guerra Fria e a globalização acelerada. Este processo foi marcado pela reconfiguração das relações internacionais, pela ascensão de novos atores globais e pela redefinição das dinâmicas de poder. A transição de um mundo bipolar para um sistema multipolar trouxe consigo desafios e oportunidades, além de novos dilemas para a governança global. Com o fim da Guerra Fria, o colapso da União Soviética em 1991 sinalizou o fim de um mundo dividido entre dois blocos ideologicamente opostos, liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Esse evento desestruturou o sistema internacional baseado na disputa entre capitalismo e comunismo, permitindo que novas forças geopolíticas emergissem. A década de 1990 foi marcada por uma hegemonia americana incontestável, com os Estados Unidos consolidando sua posição como superpotência global. No entanto, essa hegemonia começou a ser questionada à medida que novas potências econômicas, como China e Índia, emergiam e as velhas potências europeias buscavam redefinir seu papel no cenário internacional. A ascensão da China como potência econômica e política global é um dos fenômenos mais significativos da nova ordem mundial. Desde as reformas econômicas iniciadas por Deng Xiaoping na década de 1980, a China passou por um crescimento econômico impressionante, transformando-se em uma das maiores economias do mundo. O aumento da influência chinesa pode ser observado em várias frentes, desde investimentos em infraestrutura em países em desenvolvimento, por meio da iniciativa do Cinturão e Rota, até a ampliação de sua presença em instituições multilaterais. A China também tem desafiado a supremacia tecnológica ocidental, especialmente no campo das telecomunicações e da inteligência artificial, o que gerou tensões comerciais e políticas com os Estados Unidos. Outro aspecto importante da nova ordem política e econômica é a redefinição do papel das instituições internacionais. Organizações como as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial foram criadas em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de promover a cooperação global e prevenir novos conflitos. No entanto, essas instituições têm enfrentado desafios para se adaptar às novas realidades globais, como o aumento da influência de economias emergentes e a crescente importância de questões como mudanças climáticas, migrações em massa e terrorismo internacional. A eficácia dessas instituições tem sido questionada, especialmente quando confrontadas com crises globais que exigem respostas rápidas e coordenadas. A globalização, que caracterizou a nova ordem econômica mundial, também trouxe consigo profundas mudanças nas economias nacionais. A integração dos mercados globais facilitou o comércio internacional, o fluxo de capitais e a disseminação de inovações tecnológicas. No entanto, essa integração também gerou desigualdades econômicas e sociais significativas, tanto entre países quanto dentro deles. O aumento da interdependência econômica deixou muitas nações vulneráveis às crises financeiras globais, como a crise de 2008, que teve impacto devastador em economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Além disso, a globalização também provocou uma erosão das indústrias tradicionais em muitos países, exacerbando o desemprego e alimentando o descontentamento social. A ascensão do populismo e do nacionalismo em várias partes do mundo pode ser vista como uma reação às consequências da globalização e à percepção de perda de controle sobre a economia e a identidade nacional. Líderes populistas têm explorado essas ansiedades, promovendo agendas que muitas vezes são contrárias ao multilateralismo e à cooperação internacional. Exemplos dessa tendência podem ser vistos na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, no referendo do Brexit no Reino Unido e na ascensão de partidos populistas na Europa e em outras regiões. Esses movimentos têm desafiado as normas estabelecidas da política global, buscando reverter muitos dos princípios que sustentam a ordem internacional pós-guerra. A nova ordem política e econômica também foi marcada por um aumento das tensões regionais e dos conflitos interestatais. As disputas territoriais no Mar do Sul da China, os conflitos no Oriente Médio e as tensões entre a Rússia e o Ocidente são apenas alguns exemplos das dinâmicas de poder que continuam a desafiar a estabilidade global. Além disso, o terrorismo internacional, particularmente em regiões como o Sahel africano e o Oriente Médio, continua a ser uma ameaça significativa à segurança global.
Esses conflitos regionais muitas vezes têm repercussões globais, exacerbando crises humanitárias e contribuindo para o aumento dos fluxos migratórios. Outro fator crucial na nova ordem mundial é a crescente importância das questões ambientais e climáticas. As mudanças climáticas se tornaram um dos maiores desafios globais, exigindo uma cooperação internacional sem precedentes. No entanto, o consenso sobre como lidar com esse problema tem sido difícil de alcançar. A retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, durante a administração Trump, exemplificou as divisões existentes entre as nações sobre como abordar as questões climáticas. Ao mesmo tempo, as nações insulares e os países em desenvolvimento, que são os mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, têm pressionado por ações mais concretas e urgentes por parte das potências industriais. A revolução tecnológica e a digitalização também têm desempenhado um papel central na reconfiguração da ordem política e econômica global. A tecnologia da informação e a comunicação transformaram a maneira como as pessoas interagem, trabalham e consomem. No entanto, essa transformação também gerou desafios significativos, como o aumento da vigilância digital, o controle de dados e a influência das redes sociais nos processos políticos. O avanço da inteligência artificial e da automação tem o potencial de transformar ainda mais as economias e os mercados de trabalho, mas também levanta questões sobre o futuro do emprego e a desigualdade social. Dentro dessa nova ordem, o papel dos blocos regionais também ganhou destaque. A União Europeia, apesar de enfrentar desafios internos, como o Brexit e as crises econômicas em alguns de seus membros, continua a ser um exemplo de integração regional avançada. Outros blocos, como a União Africana e o Mercosul, buscam fortalecer a cooperação econômica e política entre seus membros, enfrentando, no entanto, desafios como a diversidade de interesses nacionais e a instabilidade política em algumas regiões. A cooperação regional tem se mostrado uma ferramenta importante para fortalecer a voz das nações em desenvolvimento no cenário global. A pandemia da Covid-19 trouxe à tona as fragilidades da nova ordem política e econômica. A crise sanitária global expôs a vulnerabilidade das cadeias de suprimentos internacionais, a desigualdade no acesso a vacinas e os limites da cooperação internacional em tempos de emergência. Países mais ricos foram capazes de garantir o acesso rápido a vacinas e tratamentos, enquanto muitos países em desenvolvimento ficaram para trás, exacerbando as desigualdades globais. Além disso, a pandemia acelerou tendências como o trabalho remoto, a digitalização e a desglobalização, com países e empresas reconsiderando suas dependências externas e buscando maior resiliência interna. A nova ordem política e econômica, portanto, não é um sistema estático, mas sim um campo em constante evolução, moldado por fatores dinâmicos e interconectados. As nações continuam a navegar por esse cenário complexo, buscando o equilíbrio entre a cooperação e a competição, entre a integração global e a soberania nacional. O futuro da ordem mundial dependerá da capacidade dos líderes globais de encontrar soluções para os desafios transnacionais que se apresentam, ao mesmo tempo em que respondem às necessidades e preocupações de suas populações. No entanto, apesar dos desafios, a nova ordem política e econômica também oferece oportunidades para a construção de um mundo mais justo e sustentável. As crises globais podem servir como catalisadores para a inovação e a cooperação, e a ascensão de novas potências e de movimentos sociais globais pode levar a uma redistribuição mais equitativa de poder e recursos. Em última análise, o sucesso da nova ordem dependerá da capacidade das nações e das instituições globais de se adaptarem às mudanças, promovendo a paz, o desenvolvimento e a justiça para todos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!